O aniversário de 80 anos do Gilberto Gil, que aconteceu dias atrás, para mim é o momento perfeito para que eu possa emitir a minha opinião a respeito dele. E é exatamente isso que você vai ter nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você já me viu falando tudo a respeito da cachaça única. Cachaça mais sensacional que eu já tomei até hoje. Já falei de todas as qualidades dela, de que ela é envelhecida em 4 tipos de barris, com madeiras diferentes, inclusive uma delas é o carvalho do Tennessee, que é o mesmo usado naquele bourbon que eu adorava tomar, mas que agora eu substituí pela cachaça. Mas o que eu quero salientar é que todo mundo que comprou a cachaça, a enorme maioria voltou a comprar. Eu, por exemplo, fiz a mesma coisa. Tamanha é a qualidade dessa bebida e a categoria dela. Então, se você não conhece, a oportunidade é agora. E se você já conhece, você já sabe. Você vai comprar de novo. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu, tudo junto, e você, na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Desconto sensacional. E você vai fazer exatamente o que muita gente já fez, adquirir esse néctar espetacular. Eu, inclusive, já comprei a minha garrafa nova, ó, já está até aberta, que aroma maravilhoso. Então, não perca essa oportunidade, valeu? Meu amigo e minha amiga, recentemente, o Gilberto Gil completou 80 anos de vida e 59 anos de carreira. Uma coisa absurda. E eu quero aproveitar esse momento para emitir a minha opinião a respeito do Gilberto Gil. Muita gente escreveu pedindo isso e eu, claro, vou fazer esse vídeo. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, dessa banda que tem tudo a ver com o Gilberto Gil, que eu já vou contar. E claro que você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube. Um local repleto de vídeos aqui do tio Regis, aqui, vídeos inéditos que você não vai encontrar em lugar nenhum, séries novas, tem até aposto que você não sabe, exclusivo aqui pro clube. Tem descontos sensacionais dos nossos parceiros, a possibilidade de você assistir shows na faixa, inclusive nos bastidores, e mais um monte de outros benefícios, matérias, um monte de coisa legal. Basta que você clique aqui abaixo em Seja Membro e escolha o plano que melhor servir para você, tá bom? Em toda a carreira, e na longa discografia que o Gilberto Gil construiu, ele nunca deixou de ser, mesmo assim nos momentos mais irregulares, ele nunca deixou de ser um cantor, compositor refinado, que usou as suas centenas, sei lá, milhares de músicas, vamos dizer assim, para servir como se fossem painéis das suas próprias ideias, pensamentos e até mesmo das suas próprias utopias. Todo ser humano inteligente tem lá as suas utopias, as suas utopias pessoais, as suas utopias profissionais, não importa. E o Gil, ele nem sequer recuou ou recusou a inglória tarefa de se meter na política e buscar colocar tudo isso dentro de uma estratégia governamental, como ministro da Cultura, que foi o cargo que ele exerceu de 2003 a 2008. O Gil, para você ter uma ideia do quão diferenciado ele sempre foi, cara, ele chegou a ser embaixador da ONU para agricultura e alimentação, coisa não é para qualquer um. Outro dia eu li, eu não vou lembrar quem agora,
Alguém escreveu que o Gil, ele tentou, como político, como ministro, e também como artista, ele buscou fornecer uma cesta básica espiritual e um sindicalismo da alma. A definição é perfeita. É isso mesmo. Inclusive, no melhor sentido que cada uma dessas palavras tem. Nos terríveis tempos de ódio e burrice que a gente vive hoje, o Gil foi e ainda é um poço de lucidez, um poço de pacificação, de comprometimento social e cultural. Você pode discordar dele do que for, mas essas características são absolutamente inegáveis nele. E tudo isso está nas músicas dele desde o início. Como eu falei, é uma carreira que tem 59 anos, praticamente. Que, na verdade, começou, e pouca gente sabe disso, em 63, quando ele tocava sanfona em gravações de jingles das rádios de Salvador. Inclusive, foi em 63, cara, que saiu o primeiro compacto dele. Compacto raríssimo na sua edição original. O compacto, o título era Sua Música, Sua Interpretação. E esse compacto original é raríssimo. Ele chegou, inclusive, a ser relançado em 2015, né? Mas o compacto original é um dos discos mais raros da história da música brasileira. Eu tô atrás desse compactinho aí há décadas. Mas enfim, então essa carreira que começou em 63, na verdade, muitos anos depois, ela se iniciou em termos de álbuns quando o Gil soltou esse disco aqui, ó, o Louvação, tá? Em 67. Inclusive, essas edições aqui, eu peguei porque essas edições têm umas bônus de uns compactos, que é um negócio muito legal, eu vou falar aqui ao longo do vídeo aqui. Mas enfim, e aí em 67 ele lançou o Louvação, que é o primeiro disco dele. E desde o início, em todos os discos do Gil, você vai encontrar temas tão diversos quanto consciência negra, preconceito religioso, situação dos índios no Brasil, física quântica, a influência dos hackers, assim, o que mais você imaginar. E desde sempre, em termos musicais, o Gil sempre foi e ainda é um caldeirão fervente, cheio daquilo que de melhor a música brasileira sempre ofereceu. Harmonias lindas, melodias sensacionais e ritmos contagiantes, a bordo de baladas, de rocks com um forte acento pop e de pop com fortes acentos de rock. Frevo, chorinho, marchinha, o que mais você imaginar. Claro que durante a carreira o Gil teve lá os seus momentos que beiraram o constrangedor. Tipo o Punk da Periferia, por exemplo, que é uma música absolutamente ridícula, é a primeira que me vem à cabeça agora. Mas esses momentos constrangedores foram muito poucos. E foi justamente no ano em que ele lançou esse disco de estreia que ele apareceu para um público muito maior, quando ele se apresentou no Festival da Record, né, em 67, acompanhado dos Mutantes, né, dos então jovens Mutantes, e mostrou aquela espetacular canção que obviamente todo mundo conhece, Domingo no Parque. Inclusive, essa apresentação do Gil é um dos momentos mais marcantes da história da música brasileira. Negócio incrível. Só que aquele tempo também foi muito terrível
para muita gente, incluindo o Gil. Porque nos últimos dias do ano seguinte, de 1968, os agentes da Polícia Federal pegaram o Gil e o Caetano Veloso, meteram os dois numa caminhonete e levaram os dois para o Rio de Janeiro, onde eles ficaram presos por 2 meses. Inclusive foi nesse período em que eles ficaram presos que o Gil compôs uma das suas canções mais espetaculares, cara, que é Aquele Abraço. E aí, quando os dois foram soltos, eles passaram a ser vigiados diariamente lá em Salvador, né? Eles voltaram para Salvador, eles passaram a ser vigiados diariamente durante uns 4 meses, e aí, depois, tanto o Gil quanto o Caetano, eles foram exilados. Tiveram que ir embora do Brasil. E eles acabaram indo para Londres. E eles ficaram por lá durante 2 anos e meio. Então, para o Gil, que sempre teve uma alma e uma atitude pacífica, foi um tormento terrível ele passar a ser inimigo público e declarado de um regime autoritário e truculento. E o que é pior, cara, sem qualquer tipo de acusação, cara. É um troço tão absurdo que parece que foi extraído daquele livro, aquela grande obra-prima do Franz Kafka, O Processo. Negócio absolutamente sem explicação. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Gil, ele não conseguiu deixar de lado aquela ternura composicional dele. E basta que você tenha um pouquinho de curiosidade para ler a letra de Beck in Bahia, para você sacar como o Gil ele manteve essa ternura de uma maneira assim lindamente poética. Aliás, é uma história muito curiosa. Pouca gente sabe que foi o Gil quem propôs aquele movimento que deu origem à Tropicália. Quando ele propôs ao Caetano Veloso e a vários colegas ali da MPB uma guinada na carreira de todo mundo, tendo os Beatles como uma referência máxima, assim, em termos de reinvenção da música, da canção popular, de uma maneira assim super inventiva, que foi o que realmente aconteceu. E mesmo com a reação nada entusiasmada dos colegas ali, o Gil e o Caetano, eles foram em frente e eles contrariaram, inclusive, uma série de acusações iniciais de que tudo aquilo que eles estavam propondo era uma traição a um momento de resgate nacionalista que estava rolando naqueles tempos. E era justamente esse sentimento nacionalista da época que pregava justamente uma rejeição a tudo aquilo que estabelecesse, por exemplo, uma ligação com a música pop internacional. Então, os únicos colegas que toparam essa proposta do Gil foram o Tom Zé, o maestro Rogério Duprat, que inclusive levou os Mutantes a reboque, vamos dizer assim, a Gal Costa, o próprio Caetano e, surpreendentemente, a Nara Leão. E aí, eles lançaram, evidentemente, esse disco que é uma verdadeira obra-prima, né? Que é o disco Tropicália, né? Que é realmente sensacional, isso aqui. Agora, olha que coisa maluca. Mesmo com tudo isso muito bem sedimentado, o Gil, ele era um cara tão do bem, tão disposto a não entrar em confrontos, ele tinha uma alma tão pacifista que muitas vezes o Gil ele caiu em contradição. Nessa época, especificamente da Tropicália, você tem uma ideia? Ele participou daquela infame
passeata contra a guitarra elétrica, né? Você sabe dessa história. E até hoje, o Gil, ele diz que ele participou daquilo sem acreditar. Na verdade, ele só aceitou participar da passeata porque ele não conseguia dizer não para Elis Regina. Elis Regina que organizou aquilo ali. E ele não conseguia, ele gostava tanto da Elis, cara, que ele não conseguia dizer não para ela. Então ele acabou participando da passeata, mesmo não acreditando nada daquilo, e mesmo já com o lance da Tropicália rolando. Né? O Gil não conseguia se indispor com ninguém. E quando o Gil e o Caetano voltaram do exílio, o Gil lançou discos absolutamente sensacionais ao longo das décadas seguintes, principalmente nos anos 70. Pra você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui alguns para vocês que são incríveis. Esse, por exemplo, tem esse disco aqui, ó. É o disco de 68, tá? Esse é o disco que tem Domingo no Parque, né? Aliás, eu recomendo essa edição porque ela vem com um monte de bônus, ó. Uma edição bem legal. E eu já vou mostrar para vocês como eu tenho coisa repetida aqui. Isso aqui são CDs, que são incríveis. Esse foi o disco que ele gravou em 71 lá no exílio, lá em Londres. Que é bem legal, tá? Aí, olha que doideira. Eu gosto tanto do Expresso 2222 que eu tenho a edição original. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que isso aqui vale a pena. Eu tenho a edição original, tá vendo? Olha, ela tem uma arte completamente diferenciada, ó. Dá pra ver aqui? Dá, né? Aqui, ó. Com umas abas aqui, ó. Aqui, ó. É incrível aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Bacana, né? Pois é, eu gosto tanto desse disco que eu tenho essa edição original em LP. Eu tenho a edição normal. Cadê? Eu tenho a edição remaster, que veio com também umas bônus muito legais, que vem inclusive, aqui tem como bônus, tem Cada Macaco no Seu Galho, com o Caetano Veloso, né? Vem umas bônus legais, e eu tenho também a edição que foi remasterizada em Abbey Road. É, exatamente, ela foi remasterizada no estúdio onde os Beatles gravavam. Aqui, ó. Eu tenho 3 edições do Expresso 222, que é um disco que eu realmente adoro. Aí, ó, recomendo esse aqui também, que é o disco de 69, eu pulei a data aqui, ó, que também é um disco muito legal, um disco meio experimental, bem bacana. Que mais? Ó, esse aqui é um disco bem raro, Nightingale, que é um disco já que ele gravou lá em Los Angeles com os músicos de estúdio de lá, sensacionais. Esse disco aqui, por exemplo, que é o Sol de Oslo, ele é muito criticado, mas eu acho um disco bem interessante. O Eu Tu Eles é um disco divertidíssimo. Esse encontro com o Milton Nascimento aqui, ó, que muita gente meteu o pau, é um disco bem legal. E para você ter uma ideia de como eu realmente gosto do Gil, aqui, ó, eu tenho em CD e tenho edições originais do LP, ó. Tá vendo? Aqui tem esse disco ao vivo que é muito legal também. E tenho, obviamente, né, o Refazenda, que é incrível. Tenho esse ao vivo aqui em Montreux, é um show sensacional do Gil, incrível. Tenho o clássico Refavela, né, que foi relançado inclusive em LP, essa aqui é a edição original. Tenho o disco dele que ele gravou junto com a Rita Lee no Hollywood Rock, que também é um disco divertidíssimo. O encontro dele com o Jorge Ben, aqui também numa edição original, esse disco é duplo, também é espetacular. Enfim, tem um monte de discos que você precisa vencer o teu preconceito e ouvir com atenção. E você vai reparar que esses discos são realmente muito bons. E hoje, o Gil, tranquilo, pai de 8 filhos, ele se tornou um patriarca, né? Um avô coruja, inclusive fazendo duetos e atuando em vídeo com os filhos, com a neta, né? Tem série dele por aí, enfim.
ele só reforça com isso, com o atual momento que ele vive, ele só reforça como a vida cotidiana dele, a vida familiar, enfim, tudo que o cerca sempre foi uma influência para as suas canções absolutamente geniais. Então é isso, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Gilberto Gil. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito da música dele, tá? Não me interessa o que ele pensa politicamente. Coloca o que você pensa da discografia do Gilberto Gil, das canções, o quanto elas afetaram a sua vida. Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, né? Como essa camiseta aqui, essa banda tem tudo a ver com o Gilberto Gil. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça, claro, de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!